Senhor presidente, senhores senadores, senhor presidente, nós estamos voltando aos nossos trabalhos. A partir de amanhã teremos sessão deliberativa. Tivemos já na quinta-feira passada a primeira sessão deliberativa, na qual eu estive presente, mas a partir de amanhã retomamos os trabalhos nesta casa. Eu conversava agora há pouco com o senador Pedro Taques, com o senador Blairo Maggi, dois digníssimos representantes do Estado do Mato Grosso, que falavam com a responsabilidade que lhes é peculiar da necessidade dos senadores que têm espírito público, que são todos, se reunirem, se entenderem, uniformizarem sua linguagem em torno do interesse nacional, sem demagogia, tendo em vista a gravidade do momento e a situação de crise em que, queiram ou não queiram, o governo nos colocou. Eu acho que é oportuno isso para acontecer, até para uniformizar a linguagem entre aqueles que são oposição e os que são independentes, que fazem parte da base do governo, mas que querem o melhor para o país. E é exatamente neste sentido que eu trago a minha palavra nessa reabertura de trabalhos no segundo semestre de 2013. Senhor presidente, senador Ataídes, no final do primeiro semestre, o Brasil assistiu ocorrências nas ruas que eu, com 33 anos de vida pública, nunca tinha visto. Manifestações ordeiras, salvo eventualíssimas manifestações de vandalismo completamente reprováveis. Multidões que foram às ruas para dizer o que querem, para manifestar a sua insatisfação com a situação que perdura no país, para dizer não aos privilégios. Eu acho que é um grande recado, não aos privilégios. O Brasil não pode conviver com privilégios. O governo tem que combater e tem que ser responsável por iniciativas que digam não ao privilégio, de quem quer que seja. E neste começo de segundo semestre, eu quero fazer rapidamente uma retrospectiva do que ocorreu nos últimos 30 dias do primeiro semestre. O povo foi às ruas para manifestar sua insatisfação. A presidente da República fez uma reunião de prefeitos e governadores, tirou uma fotografia, mandou um pacote no envelope de 5 pactos. Estes 5 pactos como que se esfarelaram. Ela mandou uma proposta ou anunciou uma proposta de reforma política baseada numa constituinte exclusiva, desconhecendo princípios constitucionais que não podem dar a uma Assembleia Nacional Constituinte poderes menores, tem que ser poderes amplos para mexer em tudo e não apenas numa reforma política, e que por conta disso foi de imediato pelos meios jurídicos, pela classe política, foi rechaçada e ela teve que recuar da ideia da constituinte exclusiva. Em seguida, entrou com a tese do plebiscito, onde a sua própria base se posicionou contrariamente ao lado da oposição, por entender que não era o caminho mais razoável para se apreciar aquilo que não é a maior das prioridades, pode até ser e o é uma prioridade do Brasil, mas não é a maior e nem deveria ser esse o tema que deveria ocupar o tempo de Sua Excelência Presidente, mas o que é fato é que a proposta que Sua Excelência fez da realização de um plebiscito para definir os rumos da reforma política foram pela sua própria base desfeitos e houve um recuo por parte do governo. O terceiro ponto, logo em seguida, a ideia, aí sim, voltada para a solução da questão da saúde, o programa Mais Médicos, com o equívoco cometido do aumento do currículo ou do curso de medicina, reservar aos 2 últimos anos a presença de médicos em unidades do SUS, do Sistema Único de Saúde, numa espécie de residência que tirasse do médico, do formando, a oportunidade de especializar-se e tornar-se um prático. Ele ir para o sistema SUS para praticar a medicina sem se especializar. A reação foi violenta e o governo recuou.
Eu digo isso porque nós estamos começando esse segundo semestre e logo amanhã tem reunião na Comissão de Assuntos Econômicos. Lá, a Thaís e o senador Pedro Táxi está tramitando uma coisa que, na minha opinião, tem que ser objeto de remoção, puxar pela raiz, que é a concessão de perdão da dívida. Eu diria perdão porque é uma renegociação com 80% de perdão e 20% de renegociação a perder de vista. De alguns países africanos, o primeiro deles, a dívida do Congo, de mais de 300 milhões de dólares, já foi apreciada e já foi aprovada contra o nosso voto. Restam ainda os processos apresentados pela Presidência da República, encaminhados ao Senado para concessão do perdão da dívida a 3 outros países africanos: a Guiné, o Gabão e o Sudão. São 3 países da África que tiveram um crescimento do PIB, 2 deles bem superior ao do Brasil, e o terceiro, no caso o Sudão, teve crescimento do PIB negativo. Produtores de minério, diamantes, produtores de petróleo, do ponto de vista agrícola, promissores, regimes autoritários, assim reconhecidos pelo índice da revista The Economist, governados por ditadores e que são exemplos mundiais de prática de privilégios. Senador Pedro Táxi, os ditadores destes países, principalmente da Guiné Equatorial, Gabão, Sudão, que governam países pobres e que devem ao Brasil alguns milhões de dólares. Os ditadores, os governantes, são usuários das lojas Louis Vuitton, Hermenegildo Zegna, das joalherias caras do mundo, do circuito Elizabeth Arden, e estão sendo beneficiados pelo governo brasileiro com o perdão da dívida com um agravante terrível. Houve uma denúncia do Pedro Táxi, Vossa Excelência, que é egresso do Ministério Público, uma denúncia que essa é de tremer. Alguns desses mandatários ditadores, de forma descarada, têm contas de cartão de crédito pagas na Europa, com dinheiro remetido quase que oficialmente do tesouro dos seus países para as contas bancárias dos familiares dos ditadores. Vossa Excelência, imagine o governo de um país transferir dinheiro para familiares ou para os próprios ditadores, para que eles façam compras de automóveis Mercedes-Benz, não Mercedes-Benz qualquer, o Maybach, é o super Mercedes-Benz. Para a compra de Ferraris, Lamborghinis, aquele carro do 007, o Aston Martin, tudo comprado com dinheiro transferido. Quem é que me assegura que este dinheiro não é o dinheiro do perdão da dívida do Brasil? Então, se nós estamos vivendo manifestações terríveis de rua, legítimas manifestações de não ao privilégio, como é que vamos compactuar com a concessão do perdão da dívida para quem é rei no privilégio e na prática do delito? Países extremamente injustos, a quem nós vamos conceder o benefício do perdão da dívida, já chega aos 300 e tantos milhões de dólares do Congo. Os milhões de dólares desses 3 países, até como exemplo, não podem, eles estão na Comissão de Assuntos Econômicos à espera de argumentos. Eu vou dizer, estes países, do ponto de vista econômico, cresceram em 2011, 2012, no seu PIB, mais do que o Brasil cresceu. Agora, pior do que isso, é o privilégio dos governos destes países de usarem o dinheiro do perdão para locupletar as contas bancárias dos seus familiares, dos ditadores, com a compra de coisas que agridem a sociedade brasileira. O pequeno agricultor do Nordeste que não tem o perdão de sua dívida, porque o governo diz que não tem como perdoar, mas tem como perdoar a dívida do Gabão,
da Guiné Equatorial para subsidiar a compra dos Maybach? Chega. Ouço com prazer o senador Pedro Tax. Senador Agripino, líder do Democratas nesta casa, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela fala e dizer que já de 2 meses, 3 meses, no semestre passado, nós, na Comissão de Assuntos Econômicos, e Vossa Excelência sempre nesse sentido, temos nos manifestado contrário a esse tipo de perdão. Alguns dizem que não é perdão, quase que num eufemismo para justificar algo que não tem como ser justificado. O Clube de Paris recomenda este tipo de perdão. Agora, o que não é possível é que nós façamos isso sem levar em conta o que se denomina de governança naquele Estado africano. É lógico que o Brasil, a República Federativa do Brasil, no contexto internacional, no concerto das nações, e Vossa Excelência é um especialista nessa área, sabe que para que nós possamos, quem sabe um dia, conseguir um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, nós precisaremos sim nos inserir nessa relação internacional mais forte. Daí a presença do Brasil no Haiti, daí a presença do Brasil no Oriente Próximo, né, em algumas missões, e daí a necessidade de que possamos fazer esse tipo de perdão de dívida. E também para que nossos empresários, não aqueles que dão carona para ex-presidentes da República, aqueles empresários que querem investir naqueles estados, como é o caso dos países africanos, agricultores brasileiros, agricultores mato-grossenses estão investindo ali no Sudão, por exemplo. Estão investindo naqueles países de frente para o Oceano Índico. Isso faz parte, é o preço que se paga para isso. Agora, não é possível que nós possamos perdoar dívidas de países governados por ditadores, por corruptos. Não é possível que nós possamos perdoar dívidas de países que não respeitam os direitos humanos. Não é possível. Existe um projeto de resolução que apresentei no semestre passado, é o projeto de resolução 43, que exige que, inclusive, o Itamaraty seja ouvido em situações como esta, para que nós, senadores aqui, possamos votar com consciência e votar sabendo para onde esses valores estão indo. Se é para Champs-Élysées, se é para compra de automóveis caríssimos, de filhos de ditadores africanos ou não. Não se trata de preconceito contra os países africanos, em absoluto. Não se trata disso. Eu tenho certeza que Vossa Excelência não viria a esta tribuna pregar tal fato. Se trata de uma informação que nós precisamos ter para que possamos votar com consciência. E, aliás, na terça-feira agora, na CAI, amanhã, Vossa Excelência sabe bem disso, existe um ato, aqui o senador Lindenberg vai apresentar, eu já tenho preparado aqui algumas emendas a este ato para regrar de uma vez por outra, por todas, esse tipo de perdão. Quero cumprimentar Vossa Excelência e dizer, nós vivemos num Estado constitucional cooperativo. Como Vossa Excelência sabe, a República Federativa do Brasil não pode se fechar, se insular, ficar numa ilha, porque as relações internacionais elas são globais, mas nós também não podemos perdoar dívidas de estados governados por ditadores. Quando a sociedade brasileira, mais especificamente o Nordeste, e hoje eu dei uma entrevista na CBN sobre isso, padece com falta do mínimo, e nós estamos a perdoar dívidas de corruptos. Obrigado, senador Pedro Tax. Vossa Excelência coloca com o seu habitual discernimento, para não falar brilho, essa questão de perdoar dívida de países que são dirigidos por ditadores. Quem diz não somos nós, né? Vossa Excelência, não sou eu. Quem diz isso é um ranking que a revista The Economist tem no mundo inteiro. Esses 4 países são regimes autoritários, por características próprias, muito claramente autoritários. Daí eu abro um pouco a janela e abro a porta para o mundo. Nós temos que fazer para perdão dessas dívidas. Como brasileiro, se pudesse fazer um gesto magnânimo de perdoar dívida de países pobres, eu faria gostosamente. Mas é preciso que se faça o que se tiver que se fazer com critérios. O que se passa aqui e o que se passa lá.
O que se passa aqui? Profundas injustiças. O pequeno produtor rural não tem a sua dívida perdoada. O brasileiro comum aqui não tem metrô como tem nos países desenvolvidos, não tem transporte de qualidade. O brasileiro aqui paga pela camisa 2 vezes o preço do que paga num país competitivo. O brasileiro que vai para o exterior vê como é que é a vida lá fora e como é que é a vida aqui. O Brasil está ficando um país caro, injusto, com carga tributária exageradamente alta, incompetitivo. O que se passa aqui é uma manifestação permanente de insatisfação, de inquietação, que nos leva a falar em nome da precaução, para não agredir a opinião pública, pelo contrário, sintonizar com o sentimento popular. Principalmente se você examina o que se passa aqui contra o que se passa lá fora. Lá fora é o que Vossa Excelência, senador Pedro Táxi, diz. É o ditador comprando Ferraris e Lamborghinis com o dinheiro do perdão da dívida do Brasil. Dá para defender essa ideia? Vossa Excelência tem coragem de chegar na Avenida Paulista e dizer: eu votei a favor do perdão do Sudão para que o ditador do Sudão pudesse comprar uma Ferrarizinha a mais. Cabe na cabeça de alguém? É o que se passa aqui versus o que se passa lá, para que o nosso voto possa ser encaminhado. Só para terminar, presidente Ataídes, é como se você estivesse perdoando a dívida. Não vou exagerar. Imagine um grande empresário brasileiro que devesse 300 milhões de dólares ao BNDES. Perdulário, que tivesse conduzido seus negócios numa rota audaciosa e mal planejada, e de repente pleiteasse do governo, diante de todos os malfeitos dele, o perdão da dívida dele e o governo perdoasse. Era a mesma coisa. Posso eu votar de sã consciência, sem agredir o sentimento da sociedade que está indo às ruas? Pelo contrário, o que eu tenho que dizer é: acorda, Brasil. Acorda. E vamos interpretar o sentimento das ruas, que é aquilo que nos está sendo apontado por brasileiros de qualidade, que estão apontando os caminhos das prioridades que o governo tem que adotar. E nós, como responsáveis por representantes do Congresso Nacional, temos mais é que nos posicionar. E eu, pessoalmente, se essa matéria entrar amanhã, eu vou pedir à presidente da República aquilo que ela já fez em alguns momentos e que a sensatez recomenda. Retire essas matérias. É o mínimo que tem que ser feito. Retire essas matérias. Não nos leve ao constrangimento de colocar esse discurso repetido várias vezes. Retire esta matéria em nome da consciência nacional e em nome daquilo que o brasileiro está verbalizando nas ruas. Retire antes que seja tarde, porque se não retirar, a matéria vai ser derrotada. Obrigado, senhor presidente.